Oi, oi, tudo bem? Donos de casa top! Estamos aqui hoje para uma live, a primeira live do meu canal. Estou super animada para começar e vão ser lives agora todas as semanas nas três plataformas, sempre visando técnicas, métodos, passo a passo, dicas para a gente ter mais tempo todos os dias, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre uma técnica, né? Um passo a passo inicial para a gente conseguir mais tempo, como eu falei, é super importante isso. Aí o pessoal chegando. Tudo bem? Mariel, Cris, muito bom. Então, vamos lá. A gente vai falar um passo a passo para a gente conseguir tempo, para a gente fazer o que a gente gosta, para a gente descansar também e para a gente se livrar da bagunça. E vem tudo junto. Quando a gente se livra da bagunça e consegue tempo livre, né, no nosso dia a dia, ao mesmo tempo a gente já começa a ter um tempinho para fazer as coisas que a gente gosta ou para descansar, que é super importante a gente descansar também, né? Então, eu vou começar com uma das coisas que eu já venho falando nos vídeos aí do meu canal, que é a gente destralhar. O que é o destralhar? Então, gente, né, eu vou fazer uma revisão aqui do que eu já falei lá no canal, mas é muito importante, e esse é o passo a passo inicial, essa é a primeira etapa de qualquer sistema de organização e produtividade. Então, quando a gente fala organização e produtividade, eu estou falando da gente ser mais eficiente nas coisas que a gente faz. Então, é a gente ter uma ordem para fazer as coisas, a gente colocar as coisas nos seus lugares e a gente definir tempo para fazer cada coisa. Então, quando a gente tem isso, né, quando a gente tem essa ordem, a gente consegue ir colocando coisas, definindo prioridades, a gente consegue saber o que fazer em cada momento e vai sobrando tempinho. A gente vai vendo que não só sobra tempo, mas a gente consegue colocar as nossas atividades ali no lugar. E o destralhar é importante porque quando a gente, começando agora no Instagram, Ale, é isso? Um tempinho aqui, gente, só para a gente ver as coisas aqui da plataforma, para quem está chegando do Instagram. Então, a gente está começando aqui nessa live para falar sobre técnicas, para a gente conseguir mais tempo e conseguir fazer o que a gente gosta e se livrar da bagunça. Tudo junto. Então, como eu estava dizendo, o destralhar é a primeira etapa e ela é muito importante, porque quando a gente se livra de coisas excessivas na nossa vida, quando a gente se livra dessa tralha, né, desse monte de coisa que está lá na nossa casa, às vezes a gente nem sabe que tem, está tudo enfiado, às vezes, num armário, jogado lá no fundo de uma prateleira, a gente, às vezes, naquele quartinho da bagunça que a gente vai enchendo de coisa e a gente nem sabe o que tem, e as coisas vão se espalhando, ó, o pessoal chegando, e as coisas vão se espalhando pela casa, e aí a gente tem mais coisa para administrar. E quando a gente tem mais coisa para administrar, a gente acaba deslocando o nosso tempo para uma coisa que é essencial, a gente desloca o nosso tempo para uma coisa que não é tão essencial assim, que está ali no nosso dia a dia, mas que não deveria estar, né? Então, essa relação que a gente tem com os objetos, elas devem ser uma relação de funcionalidade, né? De utilidade. E esse é o primeiro passo daquele método que eu conversei nos vídeos com vocês sobre o 5S, que é um método japonês de organização. De você ser mais eficiente no seu trabalho. E esse é o primeiro passo, então, que é aquele passo de você olhar para as coisas e realmente sentir se elas são úteis, por que elas estão ali no meio da sua vida, né? Por que você tem aquele objeto? Você tem que sentir aquilo. Ele é realmente útil? Você realmente precisa dele? Quando que você vai usar aquilo? Será que você não está apegado naquele objeto por umas lembranças do passado, você fica lá vivendo aquela emoção lá do passado? Ou será que você não está com medo do futuro, de repente precisar daquele objeto
e você nem sabe se vai precisar ou não, e ele fica ali no meio da sua casa, no meio de uma prateleira, de um armário, você vai abrir, pegar alguma coisa, tem aquela tralha ali na frente, ou então vai ficando lá no fundo, vai juntando pó. Então, todos esses objetos excessivos, eles acabam ocupando não só o nosso espaço, né, na nossa casa, e impedindo que a gente organize aquilo que realmente é útil de uma maneira mais efetiva, mas eles também ocupam o nosso tempo, para você ter que lidar com aquilo, seja com a limpeza, ou seja porque ele está, né, na frente de alguma coisa que você precisa pegar. E esses pequenos minutinhos que a gente vai poupando no nosso dia a dia, esses pequenos minutinhos, eles vão se juntando, né, um com o outro, e no final do dia a gente está com um tempo considerável, simplesmente por eliminar coisas, né? Então, o primeiro passo é esse, vocês fazerem uma vasculhada geral na casa, dar uma olhada se precisa realmente dos objetos não, e ir se livrando daquilo, sem dó, sabe? Sim, deixa fluir. Quanto mais coisa sai, mais espaço abre, mais energia flui e mais possibilidades a gente tem de comprar coisas novas, de ter coisas novas, né? De fazendo essa mudança. E esses objetos que vão, eles acabam carregando com eles uma coisa velha, às vezes do passado, etc. E coisas novas vão entrando, novos ares, né? Aí eu vi uma perguntinha, né? Meu problema é o marido que adora guardar tralhas. Isso é verdade. Na casa da gente, às vezes as pessoas elas têm hábitos diferentes, né? Então, algumas pessoas têm mais facilidade de se desprender e outras pessoas têm mais apego, digamos assim, aos objetos, né? E aí a gente precisa ter uma construção, na verdade, de hábitos, né? Então, sempre é importante ter um diálogo, sempre é importante você esclarecer o motivo, às vezes, de você precisar deixar coisas irem embora, né? Entender que o espaço é limitado, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é o limite, né, de coisas que você pode ter é o limite do espaço que você tem para guardar de forma ordenada. Sem a gente ter essa concepção, né, de que você precisa ter espaço para guardar determinados objetos, fica difícil, porque a gente vai entulhando coisas, mas eles têm que estar ordenados, quer dizer, você precisa abrir um armário e enxergar os objetos que você tem ali. O que não está visível não é usado, a gente esquece simplesmente, né? Então, às vezes, com o marido, a gente precisa, de fato, ter uma conversa e diálogo e ir criando essa possibilidade, né, de pensar nos objetos para as pessoas que realmente têm um apego. Então, e a gente não constrói um hábito assim da noite para o dia, né? A gente muitas vezes precisa repetir aquilo várias vezes. A gente fala que um hábito ele só muda, né, depois de 21 dias de você ter uma persistência com aquilo. Então, muitas vezes você precisa de várias conversas. Aqui em casa com as crianças, por exemplo, a gente acaba falando, às vezes, semanalmente, a mesma coisa. A gente tem uma reunião que a gente faz semanalmente, todas as quintas-feiras, todos. E aí a gente vai reforçando esses hábitos, né? A gente vai reforçando essas novas ideias, né, com as crianças. Olha, é assim o lugar para guardar. Né? E às vezes com o marido é a mesma coisa, a gente precisa falar várias vezes, conversar, e etc., para que eles mudem o hábito. Vai mudando o hábito, né? E para quem chegou agora, vejo que o pessoal está chegando, algumas pessoas estão chegando agora. Meu nome é Priscila Figueroa, Pri Figueroa, eu sou uma ginecologista que resolveu cuidar das donas de casa de uma outra maneira, de fora do consultório e aqui de dentro da minha casa, porque eu vejo que as mulheres precisam realmente desse apoio para mudar de vida, para não ficar tão estressada, tão cansada. E vamos lá. Então, vamos agora, depois de falar do destralhar, eu quero falar de uma coisa bem importante, que é o ritmo. O ritmo, e esse ritmo não é só o ritmo da gente, né? A gente tem o nosso próprio ritmo, a gente tem o ritmo da casa
o ritmo de cada pessoa da família e uma atenção super especial para o ritmo das crianças. Crianças sem ritmo, gente, é um horror para a organização. Então, a gente já vai falar das crianças já. Eu vou parar um tempo só para falar das crianças. Mas, primeiro, a gente vai falar do nosso próprio ritmo, né? Então, é importante que a gente estabeleça na nossa vida, na nossa rotina, horários para as coisas. Então, de repente, um horário para acordar, o horário do almoço, o horário de banho, o horário de janta, o horário de dormir. E manter esse ritmo é saudável, do ponto de vista até fisiológico, médico, da nossa saúde, mas também do ponto de vista de organização. Quando a gente tem um ritmo e você acorda naquele horário sempre, não fica difícil, na verdade, acordar se você acorda e dorme sempre nos mesmos horários. E você acaba não perdendo muito tempo para decidir as coisas, né? O que eu vou fazer agora? Nossa, o almoço, você não sabe nem que hora almoça, nem que hora janta, ou cada dia acorda numa hora diferente. E aí, quando a gente acorda em horários diferentes, o dia que você precisa acordar mais cedo é super difícil, fica mais difícil ainda, né? E muitas vezes, o fato de você ficar em casa, eu estou em casa mesmo, dono de casa, não tenho compromisso, eu acabo acordando super tarde, aí o dia não rende, né? Parece que o dia não rende se você fica acordando todo dia tarde. Deixa para acordar mais tarde nos finais de semana, quando está toda a família em casa, né? Não tem muitos compromissos, embora a gente esteja agora nessa fase de quarentena, a gente sabe que muita gente está em casa ou trabalhando de casa, mas manter esse ritmo, esse horário, né, sempre de acordar, o dia rende mais, e aí fica mais fácil você manter esses hábitos, você manter essa rotina. Por que eu vou falar isso? Porque é importante, quando a gente vai definir os hábitos, a gente colocar horários para as coisas numa tabela, que a gente vai falar da tabela já, tá? Mas, enfim. Então, depois que você definiu o seu horário, o seu próprio horário, né, de acordar, de dormir, e os seus horários para banho, para almoço, enfim, você vai pensar, então, em cada membro da família, e é importante, é claro, que o marido participe disso, porque tem também o horário dele, né? Muitas vezes trabalha fora, ou tem um horário mesmo de home office, então é importante que o marido também participe disso, e claro, as crianças, desse ponto de vista, elas vão ser conduzidas em relação aos horários que você vai determinar, né? Então, o ritmo é isso, o seu ou das outras pessoas da família, é você ter uma ordem de ação. E a ordem é você ter tempo e uma sequência de ações que você vai fazer no seu dia. Então, isso é um ritmo, tá? E o próprio ritmo da casa. Então, além do seu ritmo, o ritmo do marido, né, para quem tem marido, o ritmo das crianças, né, dos filhos, você ter o ritmo da casa. Então, o que é esse ritmo da casa? É você definir os horários em que as coisas vão estar funcionando dentro da sua casa. Então, o ritmo em que os aparelhos vão estar funcionando, o ritmo de limpeza das coisas, os dias para fazer determinadas coisas da casa, o ritmo, por exemplo, para lavar roupa, quais são os dias, ou para a limpeza do chão, ou de tirar pó, ou mesmo da organização. A gente sabe que tem ritmos que são repetitivos, como a louça, as camas, né? São coisas que acontecem todo dia. Mas quando você tem uma visão geral do ritmo da casa, do ritmo da família, do ritmo da casa, fica mais fácil você se conduzir no dia a dia para que as coisas aconteçam de uma forma mais efetiva, de uma forma mais organizada, e acaba sobrando tempo para fazer outras coisas, tá certo? Bom, as crianças. Então, aí agora eu vou falar do ritmo das crianças e por que isso é tão importante. A criança, ela está em desenvolvimento e ela precisa de uma condução. A criança, ela precisa que o responsável por ela mostre o caminho. Eu falo que criança precisa de trilho, né? Ela é que nem um trenzinho que está se desenvolvendo na vida e precisa ser colocada num trilho que a conduz para um caminho certo, porque a criança não sabe, ela tá ainda desenvolvendo as habilidades dela, está desenvolvendo a crítica sobre as coisas, sobre o que é certo, sobre o que é errado. Mariana chegando.
Mari. E aí a gente precisa colocar as crianças num caminho correto. Quando a criança não tem esse trilho, quando ela não sabe para onde ir, não tem alguém dizendo você tem que ir por esse caminho, você tem que fazer isso, a criança fica insegura. Ela fica insegura, ela fica perdida, digamos assim. E a criança que está se sentindo insegura, ela fica irritadiça, ela quer chamar atenção. Então, ela faz mais birra, ela chama atenção do jeitinho dela. Então, a criança, muitas vezes, ela não fala, ela não vai falar de jeito nenhum. Eu estou me sentindo insegura, ou eu estou perdida, ou eu não sei o que fazer. Às vezes, em casos extremos, às vezes a criança acaba até falando, sabe? Tem casos também da criança falar, mas eu não sei o que fazer, sabe, assim. Então, a criança, ela tem uma forma dela, né? Ela tem um jeito dela de chamar a atenção e dizer, eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo insegura. E esse jeito de chamar a atenção, que é o jeitinho dela, e é claro, cada criança tem um jeito específico, mas normalmente o que ela faz? Ela faz birra, ela chora, ou ela grita, ou ela faz bagunça. Né? Então, a criança, quando ela não sabe por onde se conduzir, ela não sabe por onde caminhar, o que ela faz? Ela bagunça a casa, ela quer chamar atenção. Então, ela tira as coisas do lugar, ela joga as coisas para tudo quanto é lado, ela sobe no sofá, ela dá cambalhota, que é ótimo dar cambalhota, mas tem a hora certa, lugar certo para fazer isso. Mas ela põe a casa de perna para o ar. Mas é um jeito dela dizer que ela não sabe o que ela tem que fazer, que ela está se sentindo perdida e ela precisa de uma atenção, né? E quando eu estou falando assim que a criança precisa de atenção, não é que você tem que largar todas as suas coisas e ficar lá olhando só para a criança, né? Porque senão a gente fica confuso. Eu tenho que dar atenção para o meu filho e eu tenho que largar as minhas coisas e ficar só com ele, pegar no colo, né? Às vezes criança pequena, né? Ficar com ele no colo, criança de 2 aninhos, eu preciso brincar com ela o tempo todo, ficar jogada lá no chão com a criança, brincando. E claro que tudo isso é importante, carinho, beijo, abraço, pegar no colo, né? Tudo isso é super, super importante, brincar com a criança, ter tempo para brincar. Mas quando a gente fala de dar atenção para a criança, é dar limites, é dar condução, é dar tarefinhas para ele fazer. Então, quando a gente está dando, a criança ela precisa perceber, na verdade, que você está atento a ela, né? Quando a gente fala atenção, é você estar atento. Ela percebe que o responsável, né, seja pai, seja mãe, está dando atenção, ou seja, está atento à vida dela. Então, olha para ela, vê o que ela está fazendo, conversa com ela, conduz ela, assim, dá limites. Então, tudo isso é uma forma da gente dar atenção para a criança. Você está educando a criança. Então, e a criança que fica largada, que a gente fala, né, fica solta, ou fica lá na televisão o dia inteiro, lá no celular o dia inteiro, ou não tem, vai fazendo bagunça e ninguém liga, etc. Essa criança, ela vai cada vez mais querendo chamar atenção, quando na verdade o que ela precisava é muitas vezes você falar, olha, estou aqui na cozinha lavando louça, você me ajuda a secar a louça, pronto. Ela está ali do seu lado, tem uma tarefinha para fazer, ela se sente participativa dentro das atividades da casa, e ela está sendo conduzida, né? Ela está sendo, olha, é bacana ficar aqui comigo, você aproveita, conversa com ela, ensina ela as coisas, ela quer aprender. Então, você dá, às vezes, um paninho, vamos enxugar louça com a mamãe, se ela é muito pequenininha, dá as coisas de plástico que não vão quebrar, se ela é maiorzinha, já pode secar louças de vidro mesmo, coisas mais pesadas, e você vai orientando. No comecinho, parece difícil isso, né? Porque a gente, às vezes, quer fazer rápido, e quando a gente faz sozinho, é muito mais rápido de fazer a tarefa. Então, num primeiro momento, isso pode parecer difícil, mas depois vai ser um ganho enorme, porque você vai ensinar algumas vezes, como eu falei, a gente tem
muitas vezes que fazer repetidamente um hábito, né, uma nova ação, depois de vários dias, ou muitas vezes, com criança, às vezes é muitas vezes mesmo, para ela aprender a fazer direitinho. Mas depois você ganha um aliado. Eu falo que é que nem um estagiário dentro da empresa. No começo a gente precisa cuidar, dedicar um tempo da gente para aprender uma nova tarefa, mas depois criou autonomia. E aí, quando cria autonomia, não só se conduz sozinho para fazer o que precisa, como na verdade acaba sendo um aliado mesmo seu, quer dizer, dividindo as tarefas com você, e você já deu uma condução para ele, olha, é assim, ele aprendeu alguma coisa, ele está ali junto com você, ele gosta, as crianças gostam de ficar junto da gente nas tarefas, né? E ela não se sente perdida, ela se sente participativa, ela se sente olhada, né? Ela vê que você dá atenção para ela, e você acaba com isso tirando a criança, que é um problema sério hoje em dia, que é tirar a criança do celular, da televisão, dos jogos, que são altamente viciantes. Então, a gente faz, por isso que eu falo que às vezes com uma coisinha a gente consegue um monte de coisas, né? Com uma açãozinha, com uma mudancinha de hábito, a gente modifica, né, a qualidade das coisas na nossa casa, do funcionamento da nossa casa, da harmonia da família, né, da educação. Então, simplesmente você se livrar de coisas, ter menos coisas para administrar, você organizar o seu tempo, você organizar a sua rotina, né, coisas para fazer, e você incluir as pessoas da sua família, com isso você já muda mas muita coisa, radicalmente, as coisas da sua casa. Você modifica os hábitos, né, da família, você traz os seus filhos, traz o seu marido para próximo de você ganha tempo para você conseguir as suas coisas, e os seus filhos ficam longe das telas, que são altamente viciantes, e a gente sabe hoje que as telas têm causado grandes problemas, inclusive cognitivos, de foco, de atenção, de concentração, nas crianças, dificuldade de aprendizado, diversos, assim. A gente pode fazer uma live depois só para falar sobre essas questões da criança e como trazer as crianças para o trabalho doméstico, para o trabalho manual, muito, muito positivo mesmo, tá? Ver se aqui não esqueci de nenhum detalhe daqui na nossa live. Muito bem. Agora eu vou falar sobre um lugar para cada coisa. Então, a gente falou do destralhar e a gente falou do ritmo, né? O ritmo é como uma rotina de casa, né? Principalmente do ritmo, falei bastante sobre o ritmo das crianças. Eu esqueci de falar uma coisa do ritmo das crianças, que é o horário de dormir. O horário de dormir das crianças é fundamental a gente ter um horário saudável do dormir da criança, e isso é bom para duas coisas. Primeiro, porque a criança que dorme no horário saudável, o que é um horário saudável? É um horário onde a criança vai ter pelo menos 10 horas de sono para crianças maiores e até 12 horas de sono para as crianças menores, tá? Então, o horário saudável para a criança dormir é entre 8 e 9 horas. Claro, depende do horário que a criança acorda. Mas lembra que eu falei? A gente estabelece um horário cedo de acordar, o dia rende mais, a criança aproveita mais, e a gente vai ter com isso, né, a criança dormindo cedo, né, acordando mais cedo, a gente vai ter um tempo no final do dia onde a gente pode fazer muitas coisas com as crianças dormindo, que às vezes com a criança acordada a gente não tem a possibilidade de fazer. Isso vale para desde crianças pequenininhas até para crianças maiores. Então, essa rotina de ter os horários certinho para fazer as coisas e também você ter uma criança, as crianças, né, os filhos dormindo um pouco mais cedo, te dá a possibilidade de você ter um dia que rende melhor e te dá a possibilidade de você ter um final de dia onde esposa e marido podem se dedicar a atividades boas para eles mesmos e que não podem ser feitas enquanto as crianças estão acordadas, ou pelo menos não são feitas com uma tranquilidade do que quando as crianças, com maior tranquilidade em relação ao horário que as crianças estão acordados, né? Então, porque é aquele mãe, que a mãe sabe, que às vezes você está querendo fazer alguma coisa
e sempre tem um mãe, até para comer, assim, né? A gente está almoçando e nunca tem um tempo para a gente almoçar sossegado, sem levantar da mesa, porque sempre as crianças estão puxando alguma coisa, querem alguma coisa, enfim, e a gente se dedica, porque a gente quer mesmo ajudar as crianças, a gente gosta disso, né? É importante dar atenção para as crianças, mas é importante também que a gente tenha o nosso tempo livre. E aí é bacana você colocar a criança para dormir cedo, para você ter um tempo livre para você, ali no final do dia, ou para você e para o seu marido, ou porque vocês querem fazer coisas extras, coisas, às vezes é um curso, às vezes é um ler livro, às vezes é ver um filme, às vezes é namorar, às vezes é fazer qualquer coisa que vocês queiram e que vocês vão ter mais tranquilidade de fazer se as crianças estiverem dormindo. Então, essa super dica que eu deixo para vocês, que é o horário, um horário cedo para as crianças dormirem, isso vai ser muito bom. E também as crianças que dormem bastante, né, que dormem de uma maneira saudável, que dormem em horas suficientes, elas ficam mais tranquilas. A criança que dorme pouco, ela fica irritadiça, ela fica nervosa, ela fica, de novo, chamando atenção, porque ela está cansada, e muitas vezes ela não sabe falar, estou cansada, ela fica chorosa, ela fica briguenta, ela fica sem paciência, a gente fica, gente, né, a gente fica, quando a gente dorme pouco, a gente já fica de mau humor, só que a criança não sabe falar, eu estou com mau humor, porque eu estou cansada hoje, ela fica, né, fazendo bagunça, ela fica chamando atenção, ela fica ranheta, né? Com toda a razão, que criança tem que dormir bastante. É saudável para ela, é saudável para o seu próprio desenvolvimento. E a criança que está indo bem no seu desenvolvimento, a criança que a gente está fazendo as coisas certinhas, você percebe que a criança está saudável, que ela está bem, que ela fica mais tranquila, né? Então, essa é a dica, então, que criança dormindo cedo é bom para criança mesmo e é bom para você ter um tempo livre no final do dia, tá? Muito bem. Agora eu vou falar sobre uma outra coisinha, que é um lugar para cada coisa. Depois que você destralhar, que é importante a gente se livrar de coisas, você vai organizar o seu espaço com as coisas que você considerou importantes na sua vida, certo? E aí você vai realmente organizar. Organizar não é arrumar, não é simplesmente você enfiar as coisas dentro do armário. É você colocar uma micro casinha para cada coisa. Então, cada coisa tem que ter o seu lugarzinho de guardar. Porque assim você não vai ter problema em isso aqui está fora de lugar, não sei aonde eu guardo. Nem você, nem todo mundo. É importante que todas as pessoas da família saibam quais são essas casinhas. Então, sapato fora do lugar é na sapateira. Tem um brinquedo fora do lugar, tem que botar um brinquedo na sapateira. Tem uma caneta que está aqui jogada, aonde é o lugar de guardar a caneta. Então, cada coisinha no seu lugar. A gente na cozinha já tem, né? É meio automático isso. Quase toda dona de casa tem os lugarzinhos certinhos para guardar as coisas dentro da cozinha. A gente já é meio organizada em relação às coisas da cozinha. Mas muitas vezes o restante da casa acaba ficando meio de lado. Quem gosta de cozinhar já tem esse hábito de deixar as coisas certinho, porque isso facilita o nosso dia a dia na cozinha. Mas muitas vezes isso não acontece, por exemplo, no quarto das crianças, ou com as coisas do marido, ou às vezes até com as nossas coisas mesmo. A gente vai deixando meio desleixado, vai entulhando coisa lá no armário, né? No armário do banheiro, por exemplo. E aí é importante que a gente defina os lugares. E aí, claro, vai ficar muito mais fácil a gente definir esses lugares, né? O lugar para cada coisa, quando a gente tem menos coisa. Por isso que o destralhar é tão importante. Deixa eu ver aqui, tem umas perguntinhas. Quantas vezes ao ano você sugere fazer um destralhamento radical na casa? Olha que legal essa pergunta, né? É muito bom. Olha, eu acho assim, o destralhar, ele é um processo. A gente tem que estar sempre fazendo isso, sempre. Eu acho que até hoje mesmo a gente, de quinta-feira é a reunião familiar.
a gente tem uma reunião chamada Café Recado. Então, é assim, toda quinta-feira, depois do almoço, normalmente eu faço café, e aqui em Minas a gente toma muito café de coador, então eu tenho que fazer o café mesmo ali, não é cápsula, não. Eu faço café e a gente toma um cafezinho mais caprichado. Então, sempre com uma bolachinha, sempre com ou um chocolatinho, ou uma casquinha de laranja, aquelas açucaradas, né, cristalizadas. Então, de quinta-feira, terminou o almoço, eu faço café e a gente se reúne e aí a gente vai fazer um debate sobre as coisas da casa. E hoje a gente conversou sobre isso, sobre essa questão de você estar sempre arrumando alguma coisa na casa. Então, o destralhar, ele é um processo contínuo, porque sempre vão surgindo coisas que a gente vai entulhando. Ah, deixou ali um papel, então sempre a gente vai reorganizando. Mas eu sugiro 2 momentos assim importantes que eu aproveito, como tem criança, tem as férias escolares, então eu aproveito nas férias escolares, que aí eu já pego a criançada para fazer isso no quarto deles também, e em outras partes da casa também tem coisas deles na sala, enfim, os CDs deles e tal. Então, 2 momentos importantes que eu acho para você fazer uma coisa bem mais radical, e você realmente tirar as coisas do armário, limpar e tapete, cortina, aí aproveito para lavar as coisas, e aí a gente faz uma coisa mais geral na casa, tira as coisas do armário, faz uma limpeza, e aí faz um rapa, aproveita para fazer doação, que já vai, né, em questão de brinquedo, por exemplo, para doar para as crianças carentes, enfim, e também no meio do ano, às vezes a gente viaja, tá com alguma programação em julho diferente, e aí a gente aproveita para fazer essa coisa mais geral. Mas a gente não pode esquecer que é um processo contínuo, que a gente vai fazendo isso no dia a dia, de uma maneira geral, sempre, sempre, sempre. Então eu falo sempre, tem uma gavetinha, todo dia você faz uma coisinha a mais, sabe? E todo mundo na família tem que ter esse hábito de ir pegando coisinhas daqui, dali, ou é uma gavetinha, um armário, às vezes uma caixinha, né? Uma porta-bijuteria, todo dia a gente pode arrumar uma coisinha, né? Então, esse destralhar é assim. Ó, uma outra pergunta bacana aqui, como incentivar as crianças a colaborarem? As minhas reclamam de fazer qualquer coisa. Muito legal essa pergunta, Flávia. Essa pergunta é importante, a gente estava falando aqui sobre incluir as crianças no dia a dia, e isso é importante desde pequenininho. Desde pequenininho você vai criando esse hábito das crianças entrarem nessa rotina da casa, né? E aqui, casa, eu sempre fiz isso com eles desde pequenininho, mas eu estabeleço sempre uma responsabilidade por uma atividade, não só uma responsabilidade, mas uma consequência para não execução daquilo. Então, gente, é como numa empresa. Se você tem funcionários e cada um tem a sua tarefinha, cada um sabe o que vai fazer, ele tem que fazer, tá lá na tabela, tá lá a função dele, ele tem que fazer. Se ele não faz, tem uma consequência daquilo, tá certo? Claro que numa empresa as consequências são diversas, consequências profissionais, né? Às vezes é uma advertência, às vezes é para a sala, né, de um gerente, de um chefe, aquela bate-papo, etc. E muitas vezes acaba culminando até com uma demissão. Em casa a gente vai demitir filho, lógico, não tem nem cabimento isso, mas a gente estabelece algumas consequências. Então, é claro que cada família tem que estabelecer as consequências, né, dentro daquilo dos hábitos, daquilo que a sua família considera como importantes, né, como fundamentais. Então, aqui em casa, as crianças não assistem televisão todo dia. Elas têm o dia certo para assistir, que normalmente é sexta e sábado. Então, como eles têm as atividades que eles têm que fazer diariamente, e a gente criou uma tabela, que eu falei, a gente vai falar sobre tabela. Eu vou falar muito sobre tabela, né, no meu canal, em todos os lugares, porque isso é muito importante. Como eles têm as atividades dele, a gente acaba funcionando como um gerente. Eu vou gerenciando, eu vou observando e vou, de certa modo, cobrando. Então, no começo, para você trazer essa criança para essas atividades, é mais complicadinho, você precisa dar mais atenção,
e realmente ficar em cima, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, uma, duas, ensinar, às vezes mostrar, às vezes fazer junto, etc. Mas depois que a criança já está habituada com aquilo, você tem que criar uma consequência. Então, aqui em casa, os meus, por exemplo, não fizeram a tarefa que está estabelecida, falei uma, duas vezes no meu gerenciamento, olha aquilo, olha, não está feito. Não fez, a consequência é perder um dia da atividade dele de televisão. Então, a minha filha do meio, ou mais velho, ou a pequena, não fez a tarefa que tinha que fazer, e às vezes são os três, tem tarefas que eles fazem em conjunto, são os três, sexta-feira perdeu. Se não fizer, vai perder o sábado também. E como eles não veem muita televisão, eles valorizam muito essa atividade, porque só tem 2 oportunidades na semana. Então, eles valorizam muito, muito, muito. Então, eu peguei nessa questão de serem atividades que eles realmente valorizam, que eles têm pouco, e pus isso como consequência. Mas tem outras consequências, né? Estou dando só um exemplo de como eu faço para que as crianças realmente tenham esse comprometimento com a atividade deles em casa. E às vezes você faz uma, duas vezes e eles acabam acostumando, acabam sabendo, acabam entendendo que é importante, eles gostam, na verdade, de serem importantes, e você precisa, na verdade, ir trocando, às vezes, de atividade, né? Então, a criança gosta muito de ver televisão, ou muito de ficar no jogo, ou muito no celular, ou muito alguma coisa. E você fala, essa atividade você não vai poder fazer, então, essa atividade você não vai fazer mais, você vai fazer agora essas outras atividades. E a partir daí, a partir dessa programação de outras atividades, a criança sabe que aquilo que ela gosta muito, ela só vai poder fazer depois de fazer as atividades, digamos assim, que são fundamentais para o funcionamento da casa. Isso funciona super bem, inclusive funciona para a gente. Tem um método chamado ZTD, onde você tem que estabelecer as 3 prioridades de atividades no dia. Isso funciona super bem, isso é uma técnica de produtividade e é usada em muitos lugares, né? É a técnica das 3 rochas que eles falam. Então, todos os dias você ter 3 atividades principais e você só pode fazer as outras depois que você realmente der prioridade no seu dia a dia para isso, e aí você vai fazer outras atividades que são secundárias ou que são prazerosas, enfim. 3 rochas, 3 pedras, né? 3 coisas firmes que a gente tem que fazer. E com as crianças é a mesma coisa. Às vezes fala, são essas atividades que você tem que fazer hoje. Você só vai poder fazer as outras depois de executar essas, e ponto final. Como eu falei, os pais é que conduzem, né, os filhos. Então, você determinou a regra é essa, você só vai fazer o resto depois que você concluir essa atividade, né? Parece meio difícil no começo, mas depois a coisa engrena. Depois que você estabelece esse hábito, né? É assim, você tem que ser persistente no começo. O começo é meio chatinho, porque a gente tem que ser meio persistente, né? Meio chatinho, meio incisivo, meio, né? Pé no saco. Mas depois engrena, e aí a gente tem uma vantagem enorme na vida de você ter a casa funcionando quase que automaticamente. Mas voltando. Eu estava falando das coisas nos seus lugares, né? Então, quando a gente tem esse estabelecimento, né, de um lugarzinho para cada coisa, fica muito mais fácil para todos na família se conduzirem, para todos na família saberem o que fazer e onde colocar. Então, tanto tempo quanto coisas, a gente precisa ter um lugar e um horário. Todo mundo dentro desse ritmo, fica muito, muito mais fácil para a gente se conduzir, tá? Então, agora, deixa eu ver aqui, o último pontinho para a gente conversar hoje. Ah, muito bom isso daqui. Muito, muito bom. Ó, quando a gente vai estabelecer as atividades do dia, que a gente vai fazer a nossa tabelinha, com horário e com atividades, o que fazer em cada hora, a nossa regra, que é ordenar as coisas. Então, ordenar as coisas e ordenar o nosso tempo, as nossas atividades. É muito, muito importante que dentro desse horário, vocês incluam atividades para vocês. Pouquinho. Que você coloque lá no dia.
Esse horário é o meu horário, por exemplo, de tomar banho. Mas nesse horário de tomar banho, eu vou aproveitar para tirar a sobrancelha, para fazer o buço, ou eu vou aproveitar para fazer minha unha, né? Quem faz a unha em casa, ou eu vou aproveitar para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que você quiser, fazer a depilação, é o meu horário de banho, e nesse horário de banho eu vou estabelecer 15 minutos a mais para eu fazer uma coisa para mim. Ou pode ser, eu vou tomar banho e eu vou estabelecer 15 minutos para eu, por exemplo, checar as minhas redes sociais. E aí você checa naqueles minutinhos. Então, durante o dia, você vai estabelecendo pequenos intervalos para você. E a gente sabe que quem tem filho pequenininho, às vezes fica mais difícil, né? Bebezinho e etc. E aí a dica é, se você tem bebê, se você tem criança pequena, pelo menos até 3 anos, você vai aproveitar os horários de sono das crianças pequenas para fazer as suas atividades para você mesmo, e às vezes a sua atividade é descansar. Principalmente quem tem filho pequeno, que às vezes precisa acordar várias vezes à noite, ou a mãe que amamenta, ou criança que acorda ainda à noite, enfim. Às vezes você precisa de uns minutinhos de descanso, então, tudo bem. A criança foi para o cochilinho dela, ela vai dormir 1 hora, vai dormir meia hora, você aproveita aqueles minutinhos para descansar também. Ou você vai aproveitar aqueles minutos para fazer alguma coisa que você quer. E deixa as atividades da casa para fazer junto com a criança. Então, eu lembro muito da minha avó, né? E mesmo da Leda, que foi babá da minha família, até hoje, né? É uma querida. Da gente fazer as coisas com elas, né? E mesmo com a minha mãe, e aí eu lembro muito da minha avó, que minha avó, quando a minha mãe trabalhava e a minha avó ficava com a gente pequenininho, e eu tá sempre ali do lado dela, fazendo as coisas, e como eu adorava aquilo, adorava ficar lá com ela, vendo ela fazer as coisas, sentadinha do lado dela, lavando roupa, louça, ou ela fazendo comida, pequenininha. Então, eu participava daquilo, eu gostava daquilo, eu gostava de estar com ela no dia a dia. Então, deixe as atividades da casa para fazer quando o seu bebê tá, né, sua criança, né, pequenininha, tá acordado. Se é bebezinho, às vezes fica ali no carrinho do lado, às vezes num tapetinho no chão, né, fazendo as coisas com você. E se é uma criança maiorzinha, ela pode ficar ali fazendo as coisinhas dela, ali do seu lado, e a hora que vai para o soninho, você aproveita para fazer as suas coisas. Se você estiver muito cansada, pode descansar. Se você não estiver muito cansada, vai fazer uma coisa que você gosta para você. Porque a atividade de casa, ela não para. A gente sempre tem alguma coisa para fazer. Seja roupa, seja organização, seja comida, seja limpeza, sempre tem uma coisinha para fazer, gente, não acaba nunca, é louça, é tudo. A gente sempre tem alguma coisa para fazer, uma coisa para limpar e etc. Se a gente não for estabelecendo pequenos períodos durante o dia para a gente fazer as nossas coisas, a casa engole a gente, não pode, não pode. A gente precisa estabelecer uns periodinhos durante o dia para a gente ter ânimo, a gente ter ânimo para seguir, né? Senão a gente fica realmente esgotada se você não para e não faz uma coisinha para você. Então, a minha sugestão é que quando vocês partirem para a tabela de vocês, reservem uns minutinhos durante o dia para fazer pequenas coisas que são importantes para você, de autocuidado, de autodesenvolvimento. Eu vou fazer uma leitura, então eu vou estabelecer meia hora de leitura. Ou eu quero ver as redes sociais, estabelece meia hora. E aí é importante a gente falar da questão das redes sociais, que é para você não... Eu vou fazer depois uma live só para falar sobre os sabotadores do nosso tempo, as coisas que acabam desviando o nosso foco para o que realmente a gente quer fazer, o que a gente precisa. E uma das coisas são as redes sociais, porque você entra e aquilo é impressionante. A gente vai embora, vai passando o dedinho assim, vai, e não sai dali. E quando a gente vê, passou 1 hora do dia e a gente ficou ali, né? Então, às vezes, estabelecer um período para você fazer isso. Eu vou ficar meia hora. Posso até ficar 1 hora, mas estabelece um começo e um fim.
porque senão vai embora. E às vezes você fica várias vezes no dia fazendo né, checando essas coisas e perdendo foco, tem que fazer. Mas se você quer realmente fazer isso, estabelece qual é o período que você vai fazer, 15 minutos 3 vezes por dia? Ou 1 hora no final do dia? Hoje, né? Mas estabeleça um período, para não se deixar levar. E também estabeleça períodos para coisas realmente importantes, eficientes, coisas que você quer para o seu desenvolvimento, para você mesma. Às vezes é um curso que você está fazendo, você precisa meia hora ali dedicada a um curso, ou 1 hora, ou ler um livro, qualquer coisa. O que você quer? Fazer depilação, cuidar do cabelo, cuidar de você, o que você quiser, ou mesmo descansar. Quando a gente estabelece, então, períodos para isso, fica mais fácil a gente perceber que a gente também cuida da gente, não cuida só dos outros, né? Que não é uma coisa só para casa, para a família, né? Cuida da própria saúde, beber água. Então, são coisas importantes que a gente tem que, às vezes, lembrar, né, de fazer. Muita gente, eu vejo no consultório isso, muita gente esquece, por exemplo, muitas mulheres esquecem de beber água. Às vezes eu vejo, vem com infecção urinária de repetição, e o negócio era porque ela não bebe água, porque ela esquece de beber água. Esquece de beber água, sabe? É uma coisa impressionante. A gente está tão focado, às vezes, na família e nos outros, que acaba esquecendo de fazer coisas importantes para a gente mesmo, né? Vamos ver aqui uma outra pergunta. Ó, que legal, ó. Gosto de dar esse intervalo né, entre as atividades. Por exemplo, depois que coloquei a roupa para lavar e antes de começar a cozinhar, eu faço 20 minutos para relaxar. É super bacana. Tem uma técnica, eu vou falar muito dessa técnica também, que é uma técnica chamada Pomodoro. É uma técnica de produtividade usada em empresas, que você estabelece um período de trabalho, um período de intervalo, um período de trabalho, um período de intervalo. Né? Então, normalmente é assim, de 25 a 50 minutos de trabalho, 5 minutos de intervalo. Falando rapidamente aqui do Pomodoro, que a nossa live já está terminando. Se você estabelece, por exemplo, de 25 a 50 minutos de foco, mas aí é bem focado no seu trabalho, não tira a mente daquilo que você tem que fazer, e aí você para 5 minutos, levanta, espreguiça, toma água, legal tomar água, dá uma volta, uma caminhadinha, 5 minutinhos, volta. Volta para o foco. Mais 25 a 50 minutos de trabalho, mais 5 minutos. Você vai fazer isso 4 vezes seguidas, e a cada 4 ciclos desse, né, de trabalho, descanso, trabalho, descanso, trabalho, descanso, trabalho, descanso, você faz meia hora de descanso. É uma técnica usada em muitas empresas, as pessoas que gostam dessa questão de produtividade, usam muito essa técnica Pomodoro, tem aplicativo no celular, até para ficar lembrando você estabelece quanto tempo você quer de foco, quanto tempo você quer de descanso. E às vezes a dona de casa é isso, ela fica lá 1 hora se dedicando a lavar roupa, 1 hora se dedicando à cozinha, e quando vê, ela já está fazendo outra coisa, já emendou uma atividade na outra, e não fez uma pausinha. E essas pausas são importantes, super importantes para a gente arejar a mente, né? Eu até fiz um anúncio esses dias falando sobre as formigas, né? Como as formigas descansam, a gente acha que elas trabalham constantemente, não, e elas descansam, e aparentemente é esse descanso que faz com que as formigas tenham alta produtividade. Então, vamos pegar esse exemplo, vamos puxar esse exemplo para a gente, que a gente precisa descansar também, não só trabalhar e produzir, a gente precisa ter foco na gente também, foco no trabalho, mas foco na gente também. Senão, quando a gente vê o tempo passou, a gente envelheceu e não fez nada do que a gente queria, às vezes a gente fica com aquela frustração de que você faz, e parece que você nunca faz nada por você. Então, vamos abrir a mente, foco. Então, hoje a gente conversou sobre ritmo, rotina, horário para cada coisa, ordem para fazer as coisas, cada coisa no seu lugar, é um lugarzinho, uma casinha para cada coisa, menos coisas na nossa vida, e vamos puxar nossa família, criança, né, os filhos, marido, todo mundo para colaborar e criar autonomia para que as coisas funcionem da melhor forma possível. Bom, gente, adorei estar aqui com vocês, um super beijo, até a semana que vem, toda quinta-feira, às 17 horas, Pri Figueroa aqui com vocês, a ginecologista que cuida das mulheres, donas de casa, de dentro de casa. Um beijo. Tchau, tchau.